Oi, eu me chamo Osvani, sou perito em Engenharia de Segurança do Trabalho no Ministério Público da União há 10 anos. Eu tenho esse canal no YouTube e também um perfil no Instagram em que eu falo sobre o dia a dia, né, do meu trabalho, interpretação das normas, da legislação de saúde e segurança do trabalho, né, e também falo sobre questões de concurso. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre, eu vou fazer comentários, né, as questões, algumas questões da prova aplicada pela FGV para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, que foi, a prova foi aplicada agora, em outubro de 2024, né? Então, eu não vou comentar todas as questões, né? Porque lá no perfil do Instagram eu já comentei várias questões, né? Questões sobre NR10, sobre CIPA, sobre SESMIT, sobre agentes biológicos, enfim. Várias questões eu já tratei lá no meu Instagram. Então, se você quiser ver mais questões, você pode ir lá dar uma olhadinha, tá bom? A gente vai começar aqui falando sobre a questão 42, né? A questão fala o seguinte, né? A avaliação dos riscos, né? Tem um texto introdutório, né? Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar tão longo, né? Eu vou direto para a questão em si, né? O que, que a questão está perguntando, tá? A questão aqui está perguntando o seguinte, sobre a avaliação dos riscos, né? Em organizações que possuem certificações e sistemas de gestão de SST, o prazo, né, para fazer a reavaliação, né, a revisão da avaliação dos riscos, é qual é esse prazo, né? É o que a questão está querendo saber. E a alternativa C, né, 3 anos. O que acontece? Existem dois prazos, né, para fazer essa reavaliação ou revisão, né? 2 anos, que é o prazo comum, né, que é o prazo aplicado de maneira geral, e para esse caso aqui que a questão fala, organizações que têm certificação em sistema de gestão em SST, esse prazo de 2 anos ele pode ser ampliado para 3 anos, tá bom? Fazer a revisão. Lógico, a avaliação só vai demorar todo esse tempo para ser feita se não acontecer nenhuma daquelas hipóteses que estão lá na NR1, né? Que fala que tem que ser feita a revisão imediata da avaliação de riscos, né? Então, mudança de atividades, de operações, enfim, de introdução de um novo processo, né? Acidentes, enfim. Lá na NR1 fala quais são esses casos, né? Então, se não acontecer nada, aí né, a organização pode ficar até 2 anos em geral ou 3 se ela tiver sistema de certificação em sistema de gestão, tá bom? Essa alternativa aqui pedia qual é a carga horária mínima para o treinamento dos membros da CIPA, né, para grau de risco 1. O que acontece? Cada grau de risco tem a sua carga horária para treinamento da CIPA, né? Começa com 8 horas e aí vai acrescentando 4, né? Então, grau de risco 1 vai ser 8 horas, grau de risco 2 vai ser 8 mais 4, né? Então, vai ser 12, depois 16 e por último 20. Grau de risco 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, como a questão fala grau de risco 1, então 8 horas. Próxima questão. Tem aqui 3 itens, né, que a gente tem que julgar e a questão pede para apontar quais estão corretos, né? Então vamos lá. Cabe à organização substituir imediatamente o EPI danificado ou extraviado. Correto. A organização, né, não só tem que fornecer, como ela tem que substituir imediatamente quando for necessário, né? Ou quando for extraviado, ou seja, quando o trabalhador perde, né, o EPI, e aqui, independente de culpa ou não, a empresa tem que dar outro EPI, né? Pode até ter lá um processo interno para apurar, né, as causas da perca do EPI, né, do extravio e tudo, mas a organização não pode se recusar a entregar outro EPI, né? Dizendo, não, já te entreguei, você tem um EPI novinho e você perdeu, agora vai ficar sem. Não pode isso, tem que fornecer outro, né? E também quando o EPI é danificado, né? Mesma coisa, seja por culpa ou não do trabalhador.
Então, se o trabalhador fez alguma coisa errada e, e danificou o EPI, não interessa, a organização tem que fornecer outro. Mesma coisa, pode lá abrir um procedimento e tal para apurar as causas, né? Mas não pode se recusar a entregar outro, né? E também o EPI ele pode ser danificado com o uso normal mesmo, né? Pode se desgastar com o uso, né, normal do dia a dia da atividade. Então a empresa tem que fornecer. Por isso que as empresas têm que ter o estoque, né? Tem que ter um estoque mínimo de EPI, porque ela não pode parar. Se ela não quiser parar a produção, né, ela tem que entregar o EPI imediatamente. A não ser que ela pare a produção até comprar um EPI novo, né, o que não faz sentido. Item 2. É responsabilidade do trabalhador fazer a limpeza, a guarda e a conservação do EPI? Sim, essas são responsabilidades do trabalhador. Não confundir com higienização e conservação, que aí é responsabilidade da organização. Inclusive, o próximo item fala disso, né? É responsabilidade compartilhada entre organização e trabalhadores, a higienização e manutenção periódica. Eu falei higienização e conservação, né? É higienização e manutenção, né? Eu acho que eu me confundi. Higienização e manutenção, tá bom? Não, não é compartilhada. Essa responsabilidade é só da organização. A responsabilidade do trabalhador é aquela anterior lá, né? Limpeza, guarda e conservação, tá bom? Então, é a alternativa 1 e 2 estão certo, né? Alternativa D. Próxima questão. Para minimizar os riscos associados à atividade, a metalúrgica deve selecionar EPIs adequados com a participação apenas. Então, quer saber quais são as pessoas, os órgãos que têm que participar, né, que devem participar da seleção dos EPIs, né? E são 3, né? O SESMIT, se tiver o SESMIT, né? O SESMIT, a CIPA, se tiver a CIPA, se não tiver a CIPA, vai ser o representante, né? O trabalhador lá que é designado para cumprir as funções da CIPA e tal, né? Então, SESMIT, CIPA e trabalhador usuário. Não confundir, porque algumas questões a banca troca. Em vez de falar trabalhadores usuários, ela fala em todos os trabalhadores, e não são todos, são os trabalhadores usuários. Só quem vai usar o EPI efetivamente é que a organização é obrigada a ouvir a opinião dessa pessoa, né, desse trabalhador que vai usar. Então, tem que ser uma alternativa que fale desses 3, né? SESMIT, CIPA e trabalhadores usuários, ouvidos os usuários. E aí a alternativa D, né? SESMIT, após ouvidos os empregados usuários, e a CIPA. Então, alternativa D. Próxima. Um empregado de uma empresa classificada com grau de risco 3 realizou seu último exame clínico ocupacional no dia 5/3. No entanto, esse trabalhador teve seu contrato de trabalho encerrado no dia 5/7. Desse modo, o exame demissional desse trabalhador, e aqui tem as alternativas, né? Primeira alternativa diz o seguinte, que é dispensável a realização desse exame. Bom, o que acontece? A norma realmente dispensa a realização do exame clínico demissional dentro de um certo prazo. Que prazo é esse? Se a organização for grau de risco 1 ou 2, o prazo vai ser de 135 dias. E se for de grau de risco 3 ou 4, esse prazo vai ser 90 dias, certo? Então, maior risco, menos prazo, né? 90 dias. Aqui a gente está falando na questão de risco 3, né? Grau de risco 3, então vão ser 90 dias. A questão fala que o último exame clínico ocupacional foi feito dia 5/3. Então, 5/3, a gente vai ter 5/3, né, que é março, vai ter abril, maio, junho, 3 meses ou 90 dias, né? Mais ou menos. Então, fazendo uma conta de padaria, né? Desprezando aí os meses com 31 dias e tal,
Mas fazendo uma conta de padaria, 5 do 3 mais 90 seria 5 do 6, né? Novamente, março, abril, maio, junho, que é o mês 6, né? Então seria 5 do 6, a data limite, né? Para atender esses 90 dias. E a questão fala que o contrato foi encerrado em 5 do 7. Então, a alternativa A não pode ser, não é, vai ter que fazer mesmo o exame. E agora, as outras alternativas, elas falam que deverá ser realizado, todas elas, e cada uma dá uma data diferente, né? Por quê? Porque lá na norma diz o seguinte, que após, né, a data do encerramento do contrato, a organização tem até 10 dias para fazer com que o trabalhador realize o exame, né, se submeta ao exame. Então, 5 do 7 mais 10 vai dar 15 do 7, né? Foi o gabarito dado pela banca. Letra B, deve realizar o exame até o dia 15 do 7, tá bom? Próxima questão também sobre o PCMSO. Tem aqui 3 itens e pede quais estão corretos, né? Primeiro item, o PCMSO pode ser empregado para seleção de pessoal? Não, não pode, né? A NR7 fala, o PCMSO não deverá ser utilizado, né? Não poderá ser utilizado para seleção de pessoal. Item 2, uma das diretrizes do PCMSO é subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social? Sim, está correto. Essa é uma das diretrizes do PCMSO. Apesar de ser um programa prevencionista, né? Ele também tem que subsidiar, caso aconteça alguma coisa, né? Encaminhar o trabalhador para a Previdência, tá? No caso, encaminhar a previdência significa que aconteceu alguma coisa, né? Uma doença, um acidente. Item 3. O empregador deve custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. Só voltando na questão no item anterior, né? Que não vai para a previdência não só quando acontece doença, acidente, né? Existem outros casos também, né? Por exemplo, o trabalhador ele pode ter tido alguma doença, alguma coisa extralaboral, né, fora do trabalho, mas que teve alguma sequela e tal, e vai ter que ter uma readaptação para o trabalho, né? Então vai ter que desenvolver a readaptação e tal, e a Previdência Social pode ser acionada. Tá, voltando aqui ao item 3. O empregador deve custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO? Sim, todos. Sem ônus para o trabalhador, né? Aí, o empregador tem que pagar tudo. Então está correto o 2 e o 3, né? Alternativa E. Próxima questão. Uma empresa utiliza transportador contínuo fixo de correia com altura de borda da correia que transporta a carga igual a 2,80 metros e largura de correia de aproximadamente 1.016 milímetros. Além disso, a manutenção e inspeção desse transportador não utiliza plataformas móveis ou elevatórias e não há qualquer proteção fixa que restrinja o acesso de pessoal especializado para a realização de qualquer operação. Sobre esse transportador, analise as afirmativas. Primeiro, o transportador deve possuir em toda a extensão passarelas em ambos os lados? E é o seguinte, pessoal, a NR12 ela fala que transportador cuja borda, né, da correia esteja superior a 2,70 metros tem que ter passarela, tá bom? E essa passarela tem que ser em ambos os lados e tem que ser em toda a extensão, né, do transportador. O transportador, para quem não está familiarizado, né, transportador de correia, no caso aqui, né, contínuo fixo de correia, que a questão fala, é aquela esteira, né, uma espécie de esteira, muito usado, por exemplo, em mineração, né, muito comum em mineração, que as pedras, né, o material, ele cai nessa esteira, nesse transportador, em um ponto, e o transportador leva o material para ser depositado em outra máquina, né, que fica lá na frente, que vai continuar fazendo a quebra das rochas, né, da pedra e tal, né? Só um exemplo, né, para vocês saberem do que se trata. Então é aquele transportador que parece uma esteira que vai carregando material de um ponto para a outro, né? Então, quando esse transportador ele está
a mais de 2,70 m, ele tem que ter plataforma, né, para os trabalhadores, quando forem fazer manutenção ou fazer alguma operação, né, nesse transportador, eles tenham onde caminhar, né? Então tem que ter passarela e ela tem que ser dos dois lados e toda a extensão, né? Não pode ser só um pedaço, né? Tem que ser toda a extensão, tá bom? Só que tem um detalhe, né? Quando a correia ela tem até 30 polegadas, que representa mais ou menos 762 milímetros, a norma diz que pode ter passarela só em um dos lados, você não precisa ter dos dois lados. Ou seja, em transportadores mais curtos, né, vamos dizer assim, de 762 milímetros, que dá aí 76 centímetros, né, mais ou menos, você pode ter a passarela só em um dos lados, tá bom? Não é o caso aqui, né, porque a questão fala que o transportador está a 2,80 m e a largura dele é maior que 762. Então, como ele está a mais de 2,70, né? Como eu falei, 2,80 que fala aqui na questão, tem que ter dos dois lados. E não entra naquela exceção porque a largura dele é maior do que 762, né? Então o item 1 está correto. O transportador, nesse caso, deve possuir em toda a extensão passarela dos dois lados, né? Em ambos os lados. Um detalhe é que quando se adota a passarela apenas em um dos lados, tem que ser usado plataforma móvel ou elevatória para fazer as intervenções, tá bom? Então as intervenções elas não vão ser feitas na passarela, né? Vão ser feitas utilizando plataformas móveis ou elevatórias, tá bom? Para fazer as inspeções, né? Enfim, manutenção. Tá bom? Inclusive a questão fala isso, né? A questão fala que, olha só, a manutenção, vou grifar aqui para ficar, a manutenção barra inspeção desse transportador não utiliza plataformas móveis ou elevatórias, né? Confirmando que deve ter passarela dos dois lados, né? Porque não utiliza. Além da largura, como eu falei, ser maior do que 762, né? Item 2. Os movimentos perigosos desse transportador, acessíveis durante a operação normal, devem ser protegidos, especialmente pontos de esmagamento, agarramento e aprisionamento, excetuando-se situações em que não haja permanência nem circulação de pessoas nas zonas de perigo. Isso está correto, né? Porque os movimentos perigosos acessíveis, eles têm que ser protegidos mesmo, né? Mas se você não tiver trabalhador, né, exposto ao risco, ou seja, você não tem permanência de trabalhador nem circulação de pessoas, né, nas zonas de perigo, aí realmente você não precisa ter a proteção, porque você não tem a pessoa exposta ao risco, né? Então não precisa ter a medida de prevenção se não tem a pessoa, né, exposta. Então isso está correto. E o item 3, durante em caso de parada, é possível a reversão do movimento para essa finalidade? Não, não é possível. Está errado. Deixa eu fazer melhor aqui. Está errado, né? Você não pode parar o transportador fazendo a reversão do movimento, ou seja, ele está indo em uma direção, né? Então vamos dizer que ele está indo para essa direção, né? A gente toma como referência a parte de cima, né, do transportador. Então o transportador está indo nessa direção. E aí você não pode acionar uma chave reversora, ou, né, enfim, não pode reverter o movimento com a intenção de parar, né? Se você quer parar o transportador, tem que ter um dispositivo para fazer a parada, né? E se for uma emergência, tem que ter o dispositivo de emergência, né? Que no caso vai ser constituído de botões nas extremidades ou a intervalos também, e cabos, né? Cabos percorrendo toda a extensão, né, do transportador. Então, existem outros tipos de solução, né?
de soluções, mas essa é a mais comum, né? Você colocar cabos de emergência, né? Quando a pessoa, eles ficam tensionados e quando a pessoa bate neles, eles acionam lá a emergência, né? Então a gente tem aqui que o item 1 e 2 estão corretos e o 3 está errado, né? 1 e 2, alternativa C. Próxima, ele pede aqui a questão, o examinador pede qual é a quantidade para que uma atividade não seja considerada periculosa. Atividade essa que envolve inflamáveis gasosos liquefeitos, né? Então a gente tem, a NR16 fala de duas quantidades, né? Situações, nesse caso aqui, né? Quando for líquido, inflamável, né? Inflamáveis líquidos, esse valor, nessa quantidade, vai ser 200 litros, né? Até 200 litros não é considerado atividade de periculosidade, né? E para gases, que é o que a questão pede, essa quantidade é de 135 quilos. Então é a alternativa A, tá bom? Então líquidos é 200 litros e gases 135 quilogramas. Próxima questão sobre ergonomia, né? Tem 3 itens e ele vai pedir aqui quais são os corretos. Primeiro, os assentos utilizados nos postos de trabalho em que o trabalhador exerce a atividade sentado devem possuir características de total conformação em suas bases? Errado. É justamente o contrário, né? Os assentos, eles têm que ter pouca ou nenhuma conformação na base, né, dele. O que é a conformação da base do assento? É a forma, é ter a forma das nádegas, né, do bumbum da pessoa. Então, o assento não pode ter a forma, né? Então, não pode ser redondinho, né, para fazer a forma. Por quê? Porque se, né, o trabalhador, se tiver essa forma, né, o trabalhador ele vai sentar e ele vai ficar restrito, né, a movimentação dele vai ficar restrita. Ele não vai conseguir mudar de posição, vai ser desconfortável para ele mudar de posição. Por quê? Porque se ele ficar fora daquela forma, né, que tem do bumbum dele, ele vai ficar desconfortável. Então ele vai voltar para ficar naquela forma, né, para se moldar a forma. Então não pode ter conformação, muita conformação, muito menos total conformação, que aí o trabalhador ficaria completamente preso, né, no assento. Item 2. Para adaptação do mobiliário às medidas antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés, sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiadas no piso. Está correto. Realmente, né, quando o trabalhador ele não consegue apoiar a planta dos pés completamente no piso, ele pode ser, né, disponibilizado para ele o apoio para os pés, né? Então está correto isso. E o item 3. Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos sem encosto em locais. Errado. Assento tem que ter encosto, né? Então, o item 1 e 3 estão errados e o 2 está correto. A questão pede o que está correto, então apenas o item 2, alternativa B. Essa questão, ela também fala de ergonomia, só que não é da NR17. A questão é o seguinte, tem aqui um texto que fala de home office, e aí o examinador pede para marcar qual alternativa contém 3 medidas que são eficientes do ponto de vista ergonômico, né? Relacionadas ao trabalho home office, né? Então, a alternativa A, manter os ombros relaxados, é uma medida eficiente? É. Posicionar o mouse na altura dos cotovelos é eficiente? Ou adequada, né, melhor dizendo? Sim, é uma medida adequada, né? Porque se o mouse estiver mais alto do que o cotovelo, o seu pulso pode ficar forçado. E se estiver mais baixo, também pode ficar forçado para baixo, né? Então, sim, tem que estar mais ou menos na altura do cotovelo para o seu braço ficar numa posição mais natural, né? Vamos dizer assim. E a terceira medida que cita
que é citada aqui na alternativa A, é não apoiar o pulso na superfície quando em uso do teclado. O que acontece? Quando ele fala apoiar o pulso, está se referindo à mesa, né? A mesa onde você está trabalhando. O que acontece? Se você apoiar o pulso na mesa para digitar, né, para usar o teclado ele tem um volume, né? Então ele tem uma altura em que os seus dedos vão ficar, né, mais altos assim, né? Então se você apoiar, vamos imaginar que isso aqui seja a superfície da mesa, né? Se você apoiar o punho na mesa e para alcançar as teclas, né, você vai ter que levantar a mão. Então o seu pulso vai ficar aqui, ó, forçando aqui. Então é melhor que seu pulso fique dessa forma, tá vendo? Então, como o teclado está aqui, o seu pulso ele não vai poder ficar aqui. Ele vai ter que ficar suspenso no ar, né? Para isso, para que você não fique o tempo todo com o pulso suspenso no ar, é para isso que criaram aquela espuminha, né? Que você apoia, só que a espuminha vai fazer com que o seu pulso se apoie no mesmo nível do teclado, mais ou menos no mesmo nível do teclado, né? Então a sua mão não vai ficar assim forçada, né? Ela vai ficar apoiada aqui e o teclado vai ficar aqui, né? Então é sim essa última medida aqui ela é adequada. Então a gente achou aqui que é a alternativa A. Só para passar rapidinho pelas outras alternativas, né? Elas têm aqui sempre alguma medida que não é adequada, né? Algumas ele mistura, né? Algumas que são adequadas, outras não. Então, por exemplo, posicionar o monitor de frente para a janela não é adequado, ombros contraídos não é adequado, enfim. Então, sempre tem alguma coisinha que não está adequado, né? Próxima questão pede os três tipos de modalidades, as três modalidades, melhor dizendo, de SESMIT, né? Quais são as três modalidades de SESMIT? É o SESMIT individual, o regional e o estadual, né? Então, individual, regional e estadual. Alternativa A fala não é, isso aqui também não existe, federal não existe, municipal, federal não existe. Alternativa A é individual, regional, o regionalizado, né, como ele chama aqui, e estadual, então a alternativa é. Próxima alternativa, a questão, aliás, fala de NR24, né, pede qual é a área mínima por trabalhador quando o estabelecimento tem mais de 700 trabalhadores, né? Existe duas regras para fazer o dimensionamento de vestiários, né? Quando o estabelecimento tem até 750 trabalhadores e uma outra regra quando tem mais de 750. Quando tem até 750, a gente faz uma continha. Essa conta vai ser 1,5 menos o número de trabalhadores, usuários, né, do vestiário, dividido por 1000. Certo? Lembrando que esse número de trabalhadores não vai ser necessariamente o número de trabalhadores do estabelecimento. Porque, por exemplo, se eu tiver turnos, se eu tiver entrada escalonada, né, para trabalhar, para entrar e para sair, né, a organização ela pode considerar os trabalhadores fracionados, né? Então, se eu tenho turnos, né, a organização ela pode considerar apenas os trabalhadores do turno, né, lógico, e não de todo o estabelecimento, não, porque não vão estar no estabelecimento ao mesmo tempo todos os trabalhadores, né? Enfim, então a continha é essa aqui, ó, 1,5 menos o número de trabalhadores dividido por 1000. E quando eu tenho mais de 750, ou eu lembro do valor, ou eu faço a conta e descubro qual é esse valor. Então, se eu pegar aqui 1,5 menos 750, deixa eu só ajeitar aqui para não cobrir. Certo. 1,5 menos 750 dividido por 1000, eu vou ter 1,5 menos 0,75, né? E 1,5 menos 0,75 é 0,75.
Então, esse é o valor, né? Espera aí. Deixa eu achar, vou apagar isso aqui. Então, o valor fixo, né? Chegou em 750, né? Para cima, vai ser um valor fixo de 0,75 metros quadrados, lógico, né? O resultado aqui também dessa continha vai ser em metros quadrados. O que acontece? Esse valor é por trabalhador, tá? Então, se o estabelecimento tiver 1.000 trabalhadores, vai ser 1.000 vezes 0,75. Se tiver o funcionamento for para 1.000 trabalhadores. Então, 1.000 vezes 0,75, tá bom? Então, a questão ela pede esse valor, justamente esse valor bem aqui, né? Que é o 0,75, alternativa B. Essa questão, ela citou a NR17 erroneamente, né? Deveria ter estado a NR26. Provavelmente vai ser anulada. Mas dá para responder ela aqui, né? Está querendo saber o seguinte, qual produto, qual tipo de produto, melhor dizendo, é dispensado de ter rotulagem preventiva desde que seja registrado na Anvisa, né? Qual tipo de produto que não precisa ter rotulagem preventiva desde que seja registrado na Anvisa? São saneantes, tá bom? Tá isso lá na NR26, tá? Alternativa B. Essa aqui é a NR32, pede quais são as 3 doenças em que a NR32 fala que tem que ter vacinação, né, dos trabalhadores. A NR32 fala que tem que ter vacinação para tétano, difteria e hepatite B, além de outras definidas pelo médico, né, no PCMSO. Mas essas 3 aqui, a NR32 cita expressamente que tem que ter pelo menos elas, né? Então, tétano, difteria e hepatite B, alternativa A. As outras alternativas sempre vai ter alguma que não tem, né? Rubéola, meningite, meningite. Então essas aqui a NR32 não cita, né? Essa questão pode ser que seja anulada, pode ser que não seja também. Ela pede o seguinte, quais são os efeitos mais imediatos causados pelos gases butano e propano? Bom, o que acontece? Na literatura, pelo que eu pesquisei, né, sempre é citado 2 efeitos principais, né, que são esses 2 aqui, ó, asfixiantes e anestésicos. A banca considerou que o efeito anestésico é preponderante ou tem um efeito mais imediato, né? Na bibliografia que eu consultei, eu não achei nenhum autor que falasse que o efeito anestésico é mais imediato que o asfixiante ou que é preponderante, né? Eles sempre colocam ou em igualdade ou alguns autores dão mais destaque para o fato de serem asfixiantes do que anestésicos, né? Então, vamos esperar os recursos e ver o que a banca vai dizer, se vai anular ou se vai manter. E se mantiver, tomara que a banca fale, né, cite qual foi a bibliografia que o examinador se baseou, né? Porque assim a gente aprende, né? Vai ter aí uma bibliografia para saber qual é a resposta dessa questão aí. A próxima questão pede quais são, né, qual alternativa que só tem radiação do tipo ionizante, né? Gama infravermelha não é ionizante, nem ultravioleta, gama laser infravermelha, beta gama infravermelha, alfa laser não, ultravioleta não, alfa, beta e gama. Então, alfa, beta e gama são ionizantes, né? Além da eletromagnética, né? Última questão. A razão entre o número de casos novos de perdas auditivas ocupacionais e o total da população avaliada é denominada taxa de... Então, se é razão, é uma divisão, né? Então, número de casos novos dividido pela população. Como fala em taxa, vezes 100, né? Isso aqui
é o conceito de incidência, tá bom? Não confundir com prevalência, que é um pouco parecido, né? Prevalência, então isso aqui é incidência, né? A prevalência, ela vai ser o total de casos, número de casos, não só os casos novos, tá? Todos os casos, os novos e os que já havia antes. Então, número de casos, todos, sobre a população, né? Vezes 100. Então, não confundir a incidência com a prevalência, tá bom? Então, incidência são os novos e prevalência são todos os casos, divididos sempre pela população, né? E vezes 100 para dar a taxa. Tá bom, pessoal? Então, eram essas questões. Se você tiver alguma questão que queira que eu comente, ou alguma outra prova, ou qualquer conteúdo que você queira, né, que eu aborde, que eu trate, deixa nos comentários. E se gostou, deixa o like, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.